Boa noite! Antes de começarmos, quero pedir apenas uma coisa. Escute este vídeo até o final, porque existe um detalhe que eu só consegui perceber depois de reunir todos estes relatos. Durante os últimos anos, conversei com médicos, enfermeiros, socorristas, pesquisadores e, principalmente, com pessoas que, por alguns instantes, foram consideradas mortas. A maioria delas descrevia exatamente a mesma experiência. Uma luz, um túnel, uma enorme sensação de paz. Mas alguns relatos eram completamente diferentes. Eles nunca se conheceram. Viviam em cidades diferentes, países diferentes, tinham idades diferentes e morreram em momentos completamente distintos. Mesmo assim, todos descreveram exatamente o mesmo lugar, as mesmas portas, a mesma voz e um detalhe, que continua sem explicação até hoje. Nesta noite, vou compartilhar 7 desses relatos, mas quero que você preste muita atenção, porque cada história revela uma pequena peça de um quebra-cabeça, e somente no final você entenderá por que todas elas parecem estar ligadas. Respire fundo, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e permita que esta noite o conduza por um caminho, do qual talvez você nunca mais esqueça. Bem-vindo à Rota do Abismo. Relato 1. A enfermeira, março de 2022, Curitiba, Paraná. Uma enfermeira de UTI experiente, acostumada a conviver diariamente com pacientes em estado grave. Naquela manhã, ela seria apenas mais uma paciente. O procedimento era simples, uma histeroscopia, rotina. Nada indicava qualquer complicação, mas poucos minutos após receber o anestésico, seu coração parou. 4 minutos. Durante 4 minutos, não houve batimentos cardíacos. A equipe iniciou imediatamente os protocolos de reanimação, enquanto médicos e enfermeiros lutavam para trazê-la de volta. Ela afirma ter despertado em outro lugar. Não havia teto, não havia chão. Não existiam paredes, apenas uma enorme escuridão. Mas não era uma escuridão assustadora. Parecia uma névoa, silenciosa, infinita. Foi então que percebeu algo à sua frente. Uma longa fileira de portas, todas absolutamente iguais, brancas, sem maçanetas, sem números, sem qualquer identificação. Ela começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente 7 portas. Parada diante de cada uma delas, existia uma pessoa. Todas permaneciam de costas, imóveis, como se esperassem alguma coisa. Nenhuma delas falava, nenhuma se movia. O único som que podia ser ouvido era uma respiração muito lenta, profunda, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Curiosa, ela caminhou lentamente em direção à primeira porta. Quando estava prestes a tocá-la, uma voz ecoou. Não parecia masculina, nem feminina. Não vinha de lugar algum. E, ao mesmo tempo, parecia vir de todos os lugares. A voz disse apenas uma frase. Essa ainda não é a sua. No mesmo instante, tudo desapareceu. Ela abriu os olhos novamente. Estava de volta ao centro cirúrgico. O monitor cardíaco havia voltado a registrar batimentos. Os médicos comemoravam. 4 minutos haviam se passado. Mas para ela, pareciam horas. Durante semanas. Ela acreditou que tudo tivesse sido um sonho provocado pela anestesia. Até descobrir que outras pessoas descreviam exatamente o mesmo lugar, as mesmas 7 portas, as mesmas pessoas e a mesma voz. Mas isso ela só descobriria muito tempo depois. Esse foi apenas o primeiro relato. O segundo é ainda mais difícil de explicar, porque desta vez, quem descreveu as 7 portas foi uma criança de apenas 8 anos. E o que ela disse mudou completamente o rumo desta investigação.
Relato 2. A menina que contou as 7 portas. O segundo relato aconteceu quase 8 anos antes do primeiro, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Uma menina chamada Helena, 8 anos de idade, curiosa, inteligente, apaixonada por desenhar. Era uma tarde comum de domingo quando tudo aconteceu. A família viajava de volta para casa depois de visitar os avós. A estrada estava molhada por causa de uma chuva que havia caído durante toda a manhã. Seu pai dirigia devagar. Sua mãe conversava com Helena no banco de trás. Até que, em uma curva fechada, um caminhão perdeu o controle. O impacto foi inevitável. Os socorristas chegaram rapidamente. Os pais sofreram apenas ferimentos leves, mas Helena permaneceu inconsciente. Seu coração parou por quase 3 minutos. Os médicos fizeram de tudo para reanimá-la. Quando finalmente voltou a respirar, a primeira pergunta que fez deixou todos sem entender. Onde foram parar as portas? A mãe acreditou que a filha ainda estivesse confusa por causa dos medicamentos. Sorriu, fez um carinho em seus cabelos e perguntou: Que portas? Meu amor. Helena respondeu sem hesitar: As 7 portas brancas. A sala ficou em silêncio. Ela continuou falando naturalmente, como se estivesse descrevendo um lugar que havia acabado de visitar. Eram todas iguais, bem altas, muito brancas. E tinham uma luz passando por baixo delas. A mãe perguntou onde ela havia visto aquilo. A menina respondeu: Eu estava esperando minha vez. Os médicos trocaram olhares discretos. Pensaram tratar-se de um sonho, algo provocado pelo trauma. Mas Helena continuou. Tinha muitas pessoas lá. Ninguém falava. Todo mundo esperava. Perguntaram se ela conhecia aquelas pessoas. Ela balançou a cabeça. Não. Mas parecia que todas sabiam para onde estavam indo. A mãe respirou fundo. Tentou mudar de assunto. Mas Helena segurou sua mão. Seu olhar mudou completamente. Ficou sério. Muito sério. Então disse algo que sua família jamais esqueceu. Eu quase entrei. Mas alguém falou que ainda não era minha hora. A voz era calma. Parecia que estava sorrindo. Ela dizia: Ainda existe alguém esperando por você. Naquele momento, os médicos atribuíram tudo aos efeitos do acidente. Dias depois, Helena voltou para casa. Sua recuperação foi excelente. Mas havia uma mudança. Todas as noites, ela desenhava. Sempre a mesma imagem. 7 portas. Uma ao lado da outra. Todas idênticas. Os desenhos começaram simples, mas com o passar das semanas, ganharam detalhes. No centro das portas, ela desenhava um símbolo, um círculo, com uma linha vertical atravessando o meio. Ninguém sabia o que significava. Anos depois, já adolescente, Helena encontrou, por acaso, uma entrevista de uma enfermeira que havia sobrevivido a uma parada cardíaca. A mulher descrevia exatamente o mesmo lugar, as mesmas 7 portas, a mesma voz. Helena ficou paralisada. Nunca havia contado sua história publicamente. Nunca havia pesquisado sobre experiências de quase morte. Mesmo assim, outra pessoa, em outro estado, anos depois, descrevera exatamente o que ela havia visto. Hoje, Helena evita falar sobre aquele dia, mas guarda até hoje, em uma caixa de madeira, todos os desenhos feitos após o acidente. Mais de 100 folhas, e em todas elas, sem exceção, existem apenas 7 portas, sempre fechadas, sempre silenciosas, e sempre com a mesma luz escapando por baixo. Transição: 2 relatos, 2 pessoas, nenhuma ligação entre elas. Mesmo assim, as duas falaram das mesmas portas, da mesma voz e da mesma sensação de que ainda não era o momento de atravessar.
Mas o terceiro relato é diferente. Porque, pela primeira vez, alguém afirmou ter visto o que existia atrás de uma das portas. E foi justamente esse relato que fez muitos pesquisadores abandonarem completamente o caso. Relato 3. O sobrevivente da avalanche. Existem momentos em que o corpo humano chega ao limite. Momentos em que os médicos acreditam que não existe mais volta. Mas alguns poucos sobreviventes retornam e trazem consigo lembranças de um lugar que ninguém consegue explicar. O terceiro relato chegou de uma região onde o silêncio pode ser tão perigoso quanto uma tempestade. As montanhas geladas do Canadá. E diferente dos dois primeiros relatos, essa pessoa não falou sobre uma sala. Não falou sobre escuridão. Não falou sobre uma voz. Ele falou sobre um caminho. Um caminho que parecia não ter fim. O homem que vou chamar de Daniel era um alpinista experiente. Em 2021, durante uma expedição nas montanhas, ele foi surpreendido por uma avalanche. A força da neve o arrastou por dezenas de metros e o enterrou completamente. Quando a equipe de resgate chegou, Daniel estava sem sinais de respiração. Foram 17 minutos até que conseguissem retirá-lo da neve. Um tempo que, segundo os médicos, normalmente seria suficiente para causar danos cerebrais permanentes. Mas Daniel sobreviveu. E quando acordou, ele contou uma história que deixou até os especialistas desconfortáveis. Segundo ele, no momento em que a avalanche o atingiu, não sentiu medo, não sentiu dor. Ele simplesmente percebeu que estava em outro lugar. Ele estava em pé. Mas não estava mais na montanha. Não havia neve, não havia frio, não havia vento. Apenas um corredor. Um corredor completamente branco. As paredes pareciam infinitas. Não existiam janelas. Não existiam marcas. Não existiam sons. Apenas seus próprios passos. Daniel contou que começou a caminhar. Ele não sabia para onde estava indo, mas sentia que precisava continuar. O mais estranho era a sensação de tempo. Segundo ele, parecia que havia caminhado por horas, talvez dias. Mas ao mesmo tempo, uma parte dele sabia que poucos segundos estavam passando. Depois de muito tempo andando, ele percebeu algo ao longe. Pequenos pontos de luz. 7 pontos, organizados em uma linha perfeita. No começo, ele pensou que eram apenas luzes distantes. Mas conforme se aproximava, algo começou a mudar. As luzes ficaram maiores, mais definidas, até que ele percebeu. Não eram pontos de luz, eram portas. 7 portas, exatamente como nos outros relatos. Mas Daniel ainda não sabia disso. Ele nunca tinha ouvido falar da enfermeira de Curitiba. Nunca tinha conhecido o menino da Bahia. Nunca tinha contado sua história para ninguém. Mesmo assim, ele estava diante da mesma imagem. Ele descreveu as portas como sendo todas iguais, altas, brancas, sem maçanetas, sem números, sem qualquer identificação. Mas havia algo diferente. Diante de algumas portas, existiam pessoas, paradas, imóveis, sempre de costas, como se estivessem esperando alguma coisa. Daniel tentou contar quantas pessoas havia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele parou. Havia 6 pessoas esperando, mas uma das portas estava completamente vazia. Foi nesse momento que Daniel sentiu algo estranho. Ele não sentiu medo daquelas pessoas. Ele sentiu que elas já estavam ali há muito tempo, como se cada uma delas tivesse uma história, como se cada porta representasse uma escolha, um caminho, ou talvez uma vida. Ele se aproximou, tentou chamar alguém, mas ninguém respondeu. Então, uma voz surgiu, a mesma sensação descrita por outras pessoas. Uma voz sem rosto, sem direção, como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. E a voz disse:
ainda não é a sua porta. Naquele instante, Daniel sentiu uma força puxando seu corpo para trás. O corredor desapareceu. As portas desapareceram. As pessoas desapareceram. E então, ele abriu os olhos. Os médicos estavam ao redor. O monitor cardíaco voltou a registrar seus batimentos. Daniel estava vivo, mas havia algo que ele não conseguia esquecer. Antes mesmo de saber que outras pessoas tinham relatado experiências semelhantes, ele desenhou aquilo que viu. Um corredor, 7 portas, 6 pessoas esperando e uma porta vazia. Meses depois, quando pesquisadores compararam o relato de Daniel com outros casos, uma pergunta apareceu. Por que pessoas diferentes, em lugares diferentes, estavam descrevendo a mesma estrutura? E mais importante, por que uma das portas sempre parecia estar esperando alguém? Mas o detalhe que chamou a atenção dos pesquisadores não foi o corredor, nem as portas. Foi a quantidade, 7 portas. O mesmo número que apareceria novamente em outro relato. O relato de uma mulher que estava em estágio terminal e que afirmava ter encontrado alguém que já tinha morrido. E talvez o mais assustador é que Daniel não foi a primeira pessoa a encontrar uma porta vazia. Ele foi apenas o terceiro. Relato 4. A mulher que encontrou alguém do outro lado. Alguns relatos de experiências próximas da morte falam sobre lugares desconhecidos. Outros falam sobre luzes, sobre corredores, sobre uma sensação de paz impossível de explicar. Mas existe um tipo de relato que chama a atenção até dos pesquisadores mais céticos. Aqueles em que a pessoa afirma ter encontrado alguém, alguém que já morreu, alguém que não poderia estar ali. Este quarto relato chegou através de uma mulher que autorizou que sua história fosse compartilhada. Vou chamá-la de Helena. Ela tinha 58 anos e enfrentava uma batalha contra uma doença em estágio avançado. Durante meses, sua família acompanhou a piora do seu estado de saúde. Os médicos já haviam explicado que o tratamento não estava mais funcionando como antes. O corpo dela estava ficando fraco, mas ninguém esperava que, durante uma única semana, ela teria 3 experiências que mudariam completamente a forma como todos ao redor dela enxergavam a morte. A primeira parada aconteceu durante a madrugada. Helena estava no hospital. Os aparelhos começaram a emitir alertas. A equipe médica entrou rapidamente no quarto. Por alguns minutos, ela não estava mais ali. Mas depois de uma intensa tentativa de reanimação, seu coração voltou a bater. Quando acordou, a família perguntou o que ela tinha visto. Ela demorou alguns segundos para responder. Então disse: "Eu estava em um lugar com 7 portas. No começo, todos pensaram que aquilo era consequência dos medicamentos. Confusão, alucinação, efeito da falta de oxigênio." Mas Helena continuou. Ela disse que havia uma fila, 7 portas alinhadas, e diante delas, pessoas paradas, de costas, esperando. Segundo Helena, ela sentia que aquelas pessoas não estavam perdidas. Elas sabiam exatamente onde estavam, como se estivessem esperando o momento certo. Ela tentou se aproximar, mas uma sensação forte dizia para ela não atravessar. Então voltou. Os médicos explicaram que experiências assim podem acontecer em situações extremas. O cérebro, sob intenso estresse, pode criar imagens e sensações muito reais. Para a ciência, existem várias hipóteses: liberação de substâncias químicas, alterações na atividade cerebral, memórias misturadas. Mas Helena tinha uma pergunta: como seu cérebro poderia criar algo que ela nunca tinha imaginado? 2 dias depois, aconteceu novamente. A segunda parada. Novamente o mesmo lugar. O mesmo corredor. As mesmas 7 portas.
As mesmas pessoas esperando, mas dessa vez havia algo diferente. Helena percebeu que uma das pessoas da fila estava olhando para ela. Não de frente, ainda de costas. Mas ela sabia que aquela pessoa a conhecia. Era uma sensação impossível de explicar. Como reconhecer alguém sem ver o rosto? Então aconteceu a terceira experiência, a mais marcante, a que fez sua família parar de acreditar que era apenas uma reação do cérebro. Durante a terceira parada, Helena voltou ao mesmo lugar, o corredor, as portas, as pessoas, tudo exatamente igual. Mas dessa vez, uma das figuras se virou, e ela reconheceu o rosto. Era seu marido. Ele havia falecido 4 anos antes. Helena contou que não ouviu a voz dele. Ele não falou nenhuma palavra, mas ela sentiu como se uma conversa inteira tivesse acontecido sem som. Uma mensagem passada sem palavras. Ele estava ali, mas não parecia estar chamando ela. Então ele levantou a mão e apontou. Mas não apontou para uma porta. Não apontou para a fila. Ele apontou para ela, como se dissesse, ainda não. Naquele momento, Helena sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes. Não era tristeza, não era medo. Era a certeza de que precisava voltar. Poucos segundos depois, ela acordou no hospital. Os médicos disseram que ela tinha sobrevivido novamente. Mas dessa vez, ela não contou imediatamente o que viu. Ela guardou aquilo por alguns dias, até finalmente dizer para a família: ele estava lá. 11 dias depois daquela terceira experiência, Helena faleceu, cercada pelas pessoas que amava, sem medo, sem desespero. Segundo sua família, ela parecia estar esperando algo, como alguém que sabe que uma viagem está chegando. Mas o detalhe que deixou os pesquisadores intrigados não foi ela ter visto alguém conhecido. Foi algo anterior, antes mesmo de encontrar o marido. Helena já tinha descrito algo que outras pessoas também haviam relatado. A mesma sala, as mesmas portas, a mesma fila, 7 portas, 4 relatos, 4 pessoas diferentes. E cada uma parecia ter visto apenas uma parte da mesma história. Mas existe um relato ainda mais estranho. Um homem que afirmou ter conseguido abrir uma dessas portas. E o que ele encontrou do outro lado não era luz, não era uma paisagem, não era uma pessoa. Era um número que ele acreditava revelar algo sobre o próprio futuro. E talvez esse seja o relato mais perigoso de todos, porque algumas portas talvez não mostrem onde você vai, talvez mostrem quando. Relato 5. O homem que viu o número da morte. Existem relatos de experiências próximas da morte que falam sobre lugares. Outros falam sobre encontros. Mas o 5º arquivo é diferente, porque pela primeira vez, alguém não viu uma pessoa. Não viu um caminho. Não viu uma mensagem. Ele viu um número. E desde aquele dia, ele passou a acreditar que tinha visto algo que nenhum ser humano deveria conhecer. Durante 3 anos, os relatos pareciam apenas histórias isoladas. Mas quando foram colocados lado a lado, o padrão apareceu. Não eram 7 experiências diferentes. Era uma única história contada por 7 pessoas. A enfermeira encontrou a primeira porta. O menino encontrou a segunda. O alpinista encontrou a terceira. A mulher encontrou a quarta. O homem do painel encontrou a quinta. A dupla encontrou a sexta. E Clara encontrou a sétima. Mas existe algo que ainda não tem explicação. Os relatos não chegaram na ordem em que aconteceram. O alpinista viveu sua experiência antes de alguns outros. A dupla aconteceu antes do homem do painel. Mas os relatos chegaram na ordem das portas. Como se alguém, ou alguma coisa,
estivesse organizando essas histórias antes mesmo que elas fossem contadas. E então fica a pergunta final: se a 7ª porta estava esperando alguém, e a voz disse: a próxima pessoa que procurar por nós. Quem será a próxima pessoa? Será apenas mais um relato? Ou será alguém que finalmente vai atravessar a porta? Porque talvez o maior mistério não seja o que acontece depois da morte. Talvez o maior mistério seja descobrir por que algumas pessoas voltam. O relato chegou em 2020. O homem pediu anonimato. Vou chamá-lo de Marcos. Ele tinha 36 anos quando sofreu uma overdose acidental. Segundo os médicos, seu corpo entrou em colapso rapidamente. A respiração parou. O coração deixou de bater. Por alguns minutos, ele estava clinicamente morto. Quando Marcos voltou, os médicos disseram que ele teve muita sorte. Mas a primeira coisa que ele falou deixou todos confusos. Ele não perguntou onde estava. Não perguntou quanto tempo tinha passado. Ele apenas disse: eu vi uma porta. No início, ninguém entendeu. Mas quando ele começou a descrever o que tinha acontecido, algo chamou a atenção. Marcos contou que estava em um lugar completamente diferente. Não havia chão, não havia céu, não havia paredes. Apenas uma sensação de estar diante de algo enorme, algo que ele não conseguia compreender. Então ele viu uma fileira, 7 portas, exatamente como outros relatos, todas fechadas, todas iguais, todas silenciosas. Diante de algumas portas, existiam pessoas, paradas, imóveis, esperando. Mas Marcos não prestou atenção nelas, porque havia algo diferente na 5ª porta. Segundo ele, a porta estava entreaberta. Uma pequena abertura. Uma luz fraca escapava por ela, como se alguém tivesse deixado aquela passagem esperando. Marcos se aproximou, e pela primeira vez, alguém conseguiu atravessar uma dessas portas. Mas ele não encontrou uma paisagem. Não encontrou familiares. Não encontrou uma luz intensa. Encontrou uma sala vazia. No centro da sala havia apenas uma coisa: um painel, semelhante a um visor eletrônico, como aqueles usados em bancos ou elevadores. E nele, um número, 4 dígitos. Marcos tentou ler, mas o número parecia estranho. Ele conseguia enxergar, mas não conseguia memorizar completamente, como se sua mente rejeitasse aquela informação. Ele disse que no momento em que viu aquele número, sentiu uma certeza absoluta. Não era uma previsão. Não parecia uma mensagem. Era uma sensação mais profunda, como se aquele número tivesse algum significado ligado a ele. Ele acreditava que era uma data, a data da própria morte. Mas havia um problema. Ele não sabia interpretar. O número estava incompleto na memória. Ele lembrava apenas de partes, uma sequência, uma sensação, um medo. Então, uma voz apareceu. A mesma voz, descrita nos outros relatos, sem origem, sem rosto, presente em todos os lugares. E ela disse: você não deveria ter visto isso ainda. No instante seguinte, Marcos foi puxado para trás. A sala desapareceu. A porta desapareceu. As 7 portas desapareceram. Ele acordou no hospital. Vivo. Durante semanas. Ele tentou esquecer. Tentou acreditar que era apenas um efeito do cérebro. Uma criação da mente durante a falta de oxigênio. Mas havia algo que não conseguia explicar. Ele começou a escrever todos os detalhes que lembrava. O corredor, as portas, a sala, o painel, o número. Anos depois, pesquisadores compararam seu relato com outros casos e perceberam algo assustador. A experiência dele tinha um padrão. Ele não estava apenas vendo as 7 portas. Ele estava seguindo a sequência. A enfermeira viu a primeira porta. O menino viu a segunda.
O alpinista viu a terceira. A mulher que encontrou o marido viu a quarta. E Marcos viu a quinta. Mas o que isso significava? Coincidência? Memórias parecidas criadas pelo cérebro? Ou cada pessoa estava recebendo uma parte de uma mensagem maior? O detalhe mais estranho veio depois. Marcos começou a pesquisar relatos antigos de pessoas que passaram por experiências semelhantes e encontrou algo que chamou sua atenção. Um relato de duas pessoas diferentes, em dois hospitais diferentes, que afirmavam ter visto a mesma coisa. Duas pessoas, na mesma noite, sem nenhuma ligação, descrevendo o mesmo lugar e afirmando que viram uma a outra. Se isso fosse apenas uma experiência individual, seria fácil explicar. Mas, quando duas pessoas começam a aparecer na experiência uma da outra, a pergunta muda. A pergunta já não é mais: o que o cérebro vê quando estamos perto da morte? A pergunta passa a ser: e se existe algo que está vendo nós também? O próximo arquivo é considerado o mais estranho de todos, porque nele, duas pessoas que nunca se conheceram afirmam ter encontrado uma a outra no mesmo lugar. Relato 6. A dupla que se encontrou do outro lado entre todos os relatos das 7 portas, existe um que desafia completamente qualquer tentativa de explicação. Porque até agora, cada pessoa tinha visto o mesmo lugar, a mesma fila, as mesmas portas, mas sempre sozinha. Até que 2 desconhecidos afirmaram uma coisa impossível. Eles não apenas estiveram no mesmo lugar, eles viram um ao outro. O relato aconteceu em 2019. 2 pacientes, 2 hospitais diferentes, 2 cidades diferentes, separados por centenas de quilômetros. Nenhum deles tinha qualquer ligação. Nenhum conhecia o outro. O primeiro homem será chamado de Lucas. Ele tinha 44 anos e sofreu uma parada cardíaca inesperada durante uma madrugada. A equipe médica conseguiu reanimá-lo depois de alguns minutos. Quando acordou, ele não falou sobre médicos. Não perguntou quanto tempo tinha ficado desacordado. A primeira coisa que disse foi: "Eu encontrei alguém." A família achou que ele estava confuso, mas Lucas começou a descrever o lugar. Um corredor, branco, silencioso, sem começo, sem fim, e no final, 7 portas. Ele disse que havia pessoas diante delas, todas paradas, todas olhando para as portas, todas de costas. Mas havia uma pessoa que chamou sua atenção. Um homem, diante de uma das portas. Lucas descreveu aquela pessoa com detalhes. Disse que era um homem alto. Usava uma camisa escura. Tinha uma pequena cicatriz, próxima ao lado esquerdo do rosto, e parecia estar tão confuso quanto ele. Mas Lucas não sabia quem era. Nunca tinha visto aquele homem antes. Do outro lado do país, na mesma madrugada, acontecia algo semelhante. O segundo paciente será chamado de André. Ele sofreu uma parada cardíaca apenas 12 minutos depois de Lucas. Também foi reanimado. Também acordou contando a mesma história. Um corredor, 7 portas, pessoas esperando. Mas quando perguntaram o que ele viu, ele descreveu: "Lucas", André disse, "tinha um homem lá. Ele parecia perdido. Usava uma camisa escura. Tinha uma cicatriz no rosto. Os médicos inicialmente trataram aquilo como coincidência. Afinal, milhares de pessoas relatam experiências próximas da morte. Talvez histórias parecidas fossem inevitáveis. Mas meses depois, um pesquisador que reunia relatos de experiências de quase morte descobriu os 2 casos e decidiu fazer algo incomum. Colocou os 2 homens em contato. Foi a primeira vez que Lucas e André conversaram. E então aconteceu algo que deixou todos sem resposta. Antes mesmo de se apresentarem, cada um conseguiu descrever o outro.
Lucas reconheceu André imediatamente. Disse que era exatamente a pessoa que tinha visto diante da porta. André confirmou. Disse que Lucas era o homem que estava no corredor. Eles nunca tinham se encontrado. Não tinham amigos em comum. Não tinham fotos um do outro. Não existia nenhuma explicação óbvia. Mas ainda havia um detalhe mais estranho. Quando perguntaram aos dois sobre as portas, ambos disseram a mesma coisa. Existiam 7. Mas eles não estavam diante da mesma porta. Lucas estava diante da 6ª. André também. E naquele momento, os pesquisadores perceberam algo que mudaria a interpretação de todos os relatos anteriores. Talvez as pessoas não estivessem vendo apenas uma sequência de imagens. Talvez elas estivessem entrando em um mesmo lugar. Um lugar onde outras pessoas poderiam estar. Porque se duas consciências diferentes, em 2 corpos diferentes, em locais diferentes do mundo, conseguiram encontrar uma a outra, então uma pergunta assustadora surge. E se aquele lugar não for uma criação individual da mente? E se for um ambiente que existe independentemente de quem chega lá? Mas o detalhe mais perturbador ainda estava por vir. Quando compararam todos os 6 relatos, os pesquisadores perceberam um padrão. Não era apenas o número de portas. Não era apenas a ordem. Não era apenas a fila. Cada relato parecia representar uma parte de uma mesma história. A enfermeira viu a primeira porta. O menino viu a segunda. O alpinista encontrou a terceira. A mulher encontrou alguém na quarta. O homem do painel chegou à quinta. E agora, 2 pessoas diferentes confirmavam a 6ª. Faltava apenas uma. A 7ª porta. Uma porta que ninguém havia atravessado. Uma porta que ninguém havia explicado. Uma porta que continuava esperando. Mas então, um novo relato chegou. E pela primeira vez, alguém afirmou ter visto todas as portas ao mesmo tempo. Ela não viu apenas uma parte. Ela viu o quadro completo. E o que ela revelou sobre a 7ª porta mudaria tudo. Relato 7. A mulher que viu o que estava atrás da última porta. Durante 3 anos, 6 relatos chegaram. 6 pessoas diferentes. 6 lugares diferentes. 6 histórias que pareciam impossíveis de conectar. Mas todas tinham algo em comum. Uma imagem que se repetia. Um corredor. 7 portas. Pessoas. Esperando. A ciência tentou encontrar explicações. O cérebro sob estresse. Falta de oxigênio. Memórias criadas em momentos extremos. Alucinações causadas por medicamentos. Mas havia um detalhe que nenhuma teoria conseguia explicar completamente. Como pessoas que nunca se conheceram, em países diferentes, em anos diferentes, descreviam elementos tão parecidos, até que o 7º relato chegou. E pela primeira vez, alguém não descreveu apenas uma parte da experiência. Ela descreveu tudo. O arquivo chegou poucas semanas atrás. A mulher pediu para não ter seu nome divulgado. Vou chamá-la de Clara. Ela tinha 41 anos. Era uma pessoa saudável, sem histórico de problemas cardíacos. Mas durante uma cirurgia considerada simples, algo inesperado aconteceu. Seu coração parou. Por 42 segundos. Pouco tempo. Muito menos que outros casos registrados. Mas tempo suficiente para que, quando acordasse, ela contasse algo que deixou a equipe médica em silêncio. Segundo Clara, ela abriu os olhos em um lugar conhecido, mesmo sem nunca ter estado lá. Um corredor, branco, infinito, silencioso. À sua frente, 7 portas. Mas havia algo diferente. Ela não estava andando pelo corredor. Ela estava acima dele. Como se observasse tudo de um ponto impossível. Como se pudesse enxergar a cena inteira ao mesmo tempo. E então ela percebeu. As pessoas,
Diante da primeira porta, havia uma mulher usando roupa de hospital, uma enfermeira. Diante da segunda, uma criança, pequena, parada, esperando. Diante da terceira, um homem com roupas de montanha, um alpinista. Diante da quarta, uma mulher acompanhada por um homem que apontava para ela. Diante da quinta, um homem diante de um painel luminoso, olhando para números que pareciam importantes. Diante da sexta, duas pessoas, uma olhando para a outra, como se já tivessem se encontrado antes. Clara disse que naquele momento sentiu uma sensação estranha. Ela não conhecia aquelas pessoas, mas conhecia suas histórias, como se estivesse vendo lembranças que não pertenciam a ela. Então, ela olhou para a última porta, a sétima, e percebeu algo que ninguém tinha percebido antes. Não havia ninguém esperando diante dela. Nenhuma pessoa, nenhuma sombra, nenhum sinal. Apenas uma porta, entreaberta. De dentro dela vinha uma luz diferente. Não era uma luz forte. Não era uma luz que machucava os olhos. Era uma luz que parecia viva. Clara tentou se aproximar, mas antes que pudesse chegar, aquela mesma voz apareceu. A voz sem rosto, a voz que outros relatos também ouviram. E ela disse: "Você não veio para atravessar." Clara parou. Então a voz continuou: "Você veio para lembrar." Segundo Clara, naquele momento ela entendeu algo. As portas não eram lugares, eram histórias. Cada pessoa diante de uma porta não estava esperando a morte. Estava esperando ser lembrada. Ela olhou novamente para as 6 primeiras portas e percebeu algo ainda mais estranho. As pessoas que estavam ali não eram desconhecidos, eram os relatos, as histórias que alguém, em algum momento, contaria. A enfermeira, o menino, o alpinista, a mulher que encontrou o marido, o homem do painel, a dupla. Todos faziam parte da mesma sequência. Então, Clara perguntou: "Quem está atrás da 7ª porta?" E pela primeira vez, a voz demorou para responder. Durante alguns segundos, não houve nada, apenas silêncio. Então veio a resposta: "A próxima pessoa que procurar por nós." Naquele instante, Clara sentiu uma força puxando-a de volta. O corredor desapareceu. As portas desapareceram. A luz desapareceu. E ela acordou na sala de cirurgia. Os médicos disseram que tudo tinha acontecido em menos de 1 minuto. Mas Clara tinha uma última coisa para contar. Antes de voltar, ela olhou para trás. Antes de encerrar mais este arquivo, eu quero agradecer a você que permaneceu comigo até aqui. Você acabou de acompanhar mais uma investigação da Rota do Abismo, um lugar onde mergulhamos nas histórias mais estranhas, nos relatos mais sombrios e nos mistérios que desafiam aquilo que acreditamos conhecer. Ao longo deste episódio, 7 pessoas relataram experiências impossíveis de ignorar. 7 histórias, 7 portas, 7 caminhos entre aquilo que chamamos de vida e aquilo que talvez exista além dela. A ciência continua buscando respostas. Pesquisadores continuam tentando entender o funcionamento da mente humana, da consciência e dos fenômenos que ainda permanecem sem explicação. Mas enquanto algumas perguntas permanecem sem resposta, continuaremos seguindo a trilha. Continuaremos investigando. Continuaremos entrando nos lugares onde poucos têm coragem de olhar. Porque na Rota do Abismo, cada relato é uma porta. Cada história é um caminho. E cada mistério nos leva um pouco mais perto do desconhecido. Agora, eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse diante das 7 portas, sabendo que uma delas poderia revelar um segredo sobre a existência, você teria coragem de abrir? Comente abaixo, eu quero conhecer a sua teoria.
Se você gosta de histórias de mistério, fenômenos inexplicáveis e relatos que desafiam os limites da realidade, inscreva-se no canal Rota do Abismo. Ative o sino, porque novos arquivos estão sendo encontrados e algumas histórias ainda precisam ser contadas. Eu sou o narrador da Rota do Abismo e este arquivo está oficialmente encerrado. Mas, lembre-se, alguns caminhos levam a lugares que nunca deveriam ser encontrados. Até o próximo relato, até o próximo mistério, até a próxima jornada, na Rota do Abismo, para a 7ª porta. E viu algo que ninguém esperava. A porta estava se abrindo. Durante todo esse tempo, talvez a pergunta nunca tenha sido: o que existe depois da morte? Talvez a pergunta verdadeira seja: por que algumas pessoas conseguem voltar, carregando a mesma mensagem? 7 pessoas, 7 histórias, 7 portas. Pessoas que nunca se conheceram, que viveram em lugares diferentes, que passaram por situações completamente diferentes, mas que, em algum momento entre a vida e a morte, descreveram o mesmo lugar, um corredor, uma fila, uma espera. Alguns acreditam que tudo isso seja apenas uma reação do cérebro tentando compreender o fim. Outros acreditam que essas experiências sejam uma janela para algo que ainda não conseguimos medir. Talvez a verdade esteja escondida em algum ponto entre essas duas possibilidades. Mas existe um detalhe que continua sem resposta. Por que 7? Por que portas? E por que uma delas, a última, parecia estar esperando alguém? Pausa longa. Desde que esse arquivo foi criado, novos relatos começaram a surgir. Pessoas contando histórias diferentes, mas com pequenos detalhes em comum. Um corredor, uma luz, uma sensação de que alguém estava esperando. Talvez sejam apenas coincidências. Talvez nossa mente procure padrões onde eles não existem. Ou talvez algumas histórias encontrem uma forma de chegar até nós. Se você chegou até aqui, agora você faz parte desse arquivo. E fica uma última pergunta. Se você estivesse diante das 7 portas, sabendo que uma delas guarda uma resposta e outra guarda algo que você ainda não está pronto para ver, qual porta você escolheria? Comente aqui. Eu abriria a 7ª porta se você acredita que existem mistérios num universo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Se você gosta de histórias de mistério, casos inexplicáveis e relatos que desafiam a nossa compreensão, inscreva-se no canal, ative o sino, porque este arquivo pode ter terminado, mas a investigação está apenas começando.